Na semana passada, da nossa aulinha, nós vimos equilíbrio eletrostático, lá na apostila 6C. Nós vimos isso, tá? Que um corpo, um condutor, quando recebe cargas, as cargas se distribuem pela parte externa e o potencial é constante, tá? No condutor como um todo. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver capacitores. Ainda no mesmo assunto, tá? Muda o nome, mas ainda é o mesmo assunto. Eu vou fazer uma divisão diferente da apostila. A apostila de vocês, na primeira aula, ela aparece com os capacitores esféricos, que é o que eu vou explicar hoje, e placa plana se der tempo. Na mesma aula, ela começa a falar de circuitos com capacitores. Isso eu vou deixar para um outro momento, porque a aula seguinte é a associação de capacitores no circuito. Então eu faço um bem bolado de circuito separado dos capacitores. Acho que fica mais bem organizado que o material foi pensado ali. Bom, o que é um capacitor? O capacitor é um dispositivo que armazena carga. Simples. Aí você fala, professor, mas peraí, a bateria também armazena carga? Então, armazena carga. Então, qual é a diferença? Porque precisa existir uma diferença entre esses dispositivos, porque senão você não estudava separado, né? É meio que óbvio. Então, a diferença é que o capacitor armazena carga. Deixa eu só melhorar esse negócio aqui que eu escrevi. Ficou todo troncho. Armazena carga. Só que ele armazena energia elétrica e não energia química. Então, o capacitor ele tem cargas armazenadas, mas não a partir de reações químicas, igual uma bateria. Uma bateria funciona com reações químicas. O capacitor não. O capacitor ele tem uma construção geométrica que quando você liga ele em uma determinada posição, determinada construção ali, ele vai armazenar carga. Tá? Então essa é a principal diferença. A outra diferença é que esse armazenamento de carga e a descarga desta carga elétrica, porque ele armazena carga para descarregar em algum momento, tá? Ele armazena rapidamente, vou colocar rápido aqui, tá? É um processo rápido. Então ele ganha carga rápida, ele despeja no sistema carga rapidamente. Para que serve um capacitor na prática? Qualquer coisa que você precise de um pico de corrente. Então, por exemplo, hoje qualquer celular aí tem flash, mas é LED, a corrente é baixinha. Mas pense assim, a bateria do celular está lá mandando corrente. E aí você liga o flash. Na hora que você liga o flash, a corrente sobe rapidamente no momento que o flash liga. Quem despeja essa corrente lá é o capacitor. Tá? Então o capacitor ele joga esse monte de carga no sistema, meio que para dar um boot, para dar um começo nesse funcionamento, até a bateria conseguir subir a carga lentamente. A bateria ela não consegue oscilar muito rápido a quantidade de carga que ela está mandando para o sistema, corrente. Ela demora um pouquinho ali. A mesma coisa no computador. O computador está ligado na tomada, tá? Você pluga ele ali na energia, você não ligou ele ainda. Só plugou na energia. A energia elétrica entra e carrega os capacitores. Na hora que você aperta o botão do computador, os capacitores despejam carga no sistema para dar o boot no sistema. Nesse meio tempo, enquanto os componentes estão recebendo carga dos capacitores, a fonte começa a funcionar, a puxar a carga da parede ali, da tomada, e mandar para o sistema. Então, normalmente, os capacitores são usados ou para oscilações de corrente ou para segurança. Você tem lá uma TV, tá? Claro que tem outros dispositivos que fazem isso. Você tem lá uma TV e essa TV está ligada lá, pai, tem uma oscilação de corrente na rede, tá? No poste lá, dá uma bombeada na corrente. O capacitor que está carregado dentro da TV joga o excesso de carga para compensar aquela falta. Para compensar o excesso de carga, existe um outro dispositivo que chama indutor, que vocês não estudam no ensino médio, tá? Que é a proteção para o excesso de carga, tirando disjuntor e fusível. Tá? É um dispositivo específico, mas vocês não vão estudar indutor, porque a matemática que envolve indutor não está contemplada no ensino médio. Tá? Vamos começar com os mais simples, que são os capacitores esféricos. Então vamos pegar aqui uma corzinha diferente. Ixi, a bateria está acabando. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, os capacitores
esféricos. Como o próprio nome diz, nós estamos falando de esferas, né? Então, coloco uma esfera aqui bonitinha. Tá? Aqui. Tá? Uma esfera condutora. E eu vou ligar essa esfera. Vou fazer uma ligação aqui em uma fonte de tensão. Só que eu vou ligar de em um dos polos só. Então aqui eu tenho um polo positivo da fonte de tensão e aqui eu tenho um polo negativo. Tá? Aqui o sistema continua, não me interessa. Positivo e negativo. Vamos supor que essa plaquinha positiva ela tenha 12 volts. Deixa eu pegar aqui o que deu ruim aqui. 12 volts positivos. Se você liga isso na esfera, a esfera é condutora, ela vai receber carga ou vai doar carga, né? Se vai perder elétrons, por exemplo, para essa placa positiva, e ela vai ficar com 12 volts. Ela vai entrar em equilíbrio eletrostático, que é esse grande assunto que a gente está passando por enquanto. Se eu vou lá e mudo a fonte, eu mudo a fonte para 24 volts, por exemplo, aqui eu terei 24 volts e assim por diante. Ou seja, o corpo ele vai mantendo a tensão, vai equilibrando com a tensão da onde ele está ligado, da onde ele está puxando ou doando carga elétrica. Só que quando eu ligo ele no 12 volts, eu tenho uma quantidade de carga X, aqui que eu não sei qual que é, em volta desse material condutor, lembrando que a carga fica sempre na casca esférica, na casca externa. Se eu dobro a tensão, tá? Eu dobro a quantidade de carga. Então eu tenho o equivalente a 12 volts e mais um valor dobrado. Então existe uma proporção entre a quantidade de carga e a tensão que ele está ligado, o potencial que ele está ligado, esse corpo. Tá? E aí que a gente chega na capacitância, que é uma propriedade dos capacitores. Tá? Esta carga associada aqui, a gente pode, deixa eu ver onde que vai, se não vai cortar aqui, está, peraí que tá escuro aqui na tela, peraí, aqui, cadê, aqui dá. A carga acumulada é esta capacitância vezes a tensão, ou melhor, vezes o potencial. Então, vamos lá. Isto aqui é a carga, o C é a capacitância. Capacitância nada mais é que a capacidade de acumular cargas. Então, se eu aumento a tensão, o potencial, na verdade, né, seria o termo correto. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Se eu aumento o potencial, eu aumento a carga. Existe um parâmetro padrão que é essa capacitância. Este corpo tem uma capacitância, uma capacidade de acumular carga. A capacidade não muda, essa capacitância não vai mudar. Então, a carga é em coulombs, a capacitância é em farad. Tá? É demudo mesmo. E o V é o potencial em volts. Tá? Isso aqui é esta capacitância eu estou calculando a partir do sistema. Então, esta equação determina a capacitância, ou seja, quanto de carga esse corpo consegue acumular a partir do sistema. Professor, como assim a partir do sistema? A partir de parâmetros que não dependem do objeto. A tensão depende de onde ele está ligado. A carga é uma consequência. O que é dele, o que é uma propriedade do objeto é a capacitância. Então deixa eu colocar escrito isso aqui. Vamos ver. A capacitância é uma propriedade do objeto. Então é como se fosse a resistência do resistor, sabe? Tanto é que a fórmula é meio parecida, se for pensar na cara dela, né? U igual a R vezes I, Q igual a C vezes V. É uma propriedade dele, não vai ser alterada. Pelo menos não nessa configuração. Eu só consigo mudar a capacidade de acumular carga se eu mudar o formato dele, o jeito que esse objeto está construído. Tá? Para isso,
eu vou pegar esta equação que eu já mostrei aqui para vocês e vou colocá-la aqui em cima e vou aplicar a equação do potencial, tá? Porque a gente sabe que o potencial elétrico é K, Q e D. Se eu estou falando de uma esfera, no lugar do D, eu coloco o raio, que é a distância do centro até a casca, tá? Que é o que a gente viu na aula passada. Quando eu faço essa substituição, eu fico com isso aqui, ó. Uma fórmula meio feinha, não vou mentir não. Mas eu tenho o Q dos dois lados, eu dou aquela cortada marota, passo o R para o lado de lá, passo o K para o lado de lá, e aí eu fico com capacitância é igual a R sobre K. Agora eu tenho uma equação em que a capacidade de acumular cargas está associada apenas ao K, que é aquela constante eletrostática, que é a 9, 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona. O raio do meu corpo, do meu objeto esférico. E aqui eu tenho a minha, a minha capacitância. Vou fazer aqui pequenininho mesmo. Ô, filho, vamos? Aí. A minha capacitância. Tá? As unidades, bom, capacitância em farad. A constante, aquela unidade feia, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, acho que cortou, né? Cortou. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado, então. Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aqui o raio em metros. E na semana passada eu prometi para vocês que eu falaria do poder das pontas, que é uma propriedade dos sistemas elétricos, em que normalmente a gente tem carga mais carga acumulada em objetos. A quantidade de cargas é maior em objetos maiores, só que ela fica mais concentrada por volume em objetos menores, tá? Se você olhar para esta equação, você percebe que quanto maior o raio, deixa eu pegar uma cor diferente. Quanto maior o raio, maior a capacitância. Então, objetos maiores são capazes, aqui eu estou pensando no formato esférico, que é o mais simples, mas objetos maiores são mais capazes de acumular carga. Isto significa que quando você liga dois objetos de tamanhos diferentes, normalmente o objeto maior puxa mais cargas para ele. Por isso que o aterramento funciona. Quando você liga algo na Terra, a Terra é muito maior que qualquer outra coisa que a gente tenha contato aqui direto, né, na nossa vida. Então, como ela é muito maior, ela puxa muito mais carga, ou doa muito mais carga, com uma facilidade tremenda. Corpos menores têm menor capacitância, menor capacidade de trocar cargas, tá? Então, eu tenho uma nova equação, uma nova abordagem para a mesma propriedade física. A primeira, eu estava tratando do sistema, ou seja, a capacitância a partir de propriedades do sistema. E aqui eu estou tratando da capacitância a partir de propriedades geométricas. Porque a constante é uma constante, né? Não vai mudar. E R é o raio do meu capacitor. Então, é o tamanho dele, a geometria dele. Tá? Vocês vão estudar dois capacitores, o esférico e o placa plana. Mas o placa plana eu falo daqui a pouquinho. Então, de maneira resumida, tirando as equações que a gente vai aplicando, as ferramentas novas que eu apresentei para vocês, por enquanto, foi o jeito de calcular a capacitância, a capacidade de acumular carga a partir do sistema, da tensão que ele está, do potencial, desculpa, que ele está sujeito, e a capacitância, a capacidade de acumular carga a partir do raio, do formato dele. Tá? E aí eu dei uma olhada na apostila de vocês, e o material do positivo, esse que vocês usam, é feito, se eu não me engano, pelos professores do cursinho lá de Curitiba. Pelo menos era, né? Não sei se ainda é. Tem uma coisa que eu acho que está faltando aqui. Tá? Por quê? Se vocês lembrarem de eletrização, que a gente pegava dois corpos, atritava e fazia indução e bibi, sempre que você colocava em contato, os corpos tinham o mesmo tamanho. Sempre eles tinham o mesmo tamanho. Só que nem sempre os corpos têm o mesmo tamanho quando você coloca eles em contato. E aí a gente vai usar estas informações, junto com o conhecimento que a gente já tem de troca de carga,
tá? Para a gente descobrir cargas finais em contatos de corpos, não deixa de ser uma eletrização, mas de tamanhos diferentes. E na apostila de vocês, pelo menos nesse módulo, nessa aula, não lembro como chama, nessa aula, não tinha nada assim. Então eu separei 3 exercícios, peguei 3 exercícios de fora, tá, que não são da apostila, peguei lá do meu programinha de questões de vestibular, para a gente tentar fazer. Tá? Então meio que eu vou demonstrar para vocês como que funciona essa resolução já nestes exercícios. E se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser, professor, você pode mandar mais uns 2, uns 3 para a gente treinar? Eu separo sem problema nenhum e mando, porque na apostila não tinha. Pelo menos não que me agradasse, ou com a abordagem que eu queria fazer aqui com vocês. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso para os exercícios para demonstração? Como que tá a situação aí? Pode, professor, tá de boa. Tomar meu cafezinho. Então tá bom. Eu vou fazer aqui... Deixa eu ver, faltam 10 minutos, eu não vou fazer não. Eu vou fazer uns da apostila antes, mas vamos fazer esses aqui. Tá? Então, o primeiro exercício é da FAC Mauá, São Paulo. Nós só sabemos que fica em Mauá, né? Uma esfera condutora de 5 centímetros está eletrizada com carga 2 vezes 10 a menos 9. Então, para essa primeira esfera, eu vou usar a cor verde. O raio dela eu já vou transformar em metros, né? Porque a gente sabe que raio é em metros. E a carga dela, que eu vou chamar de carga 1, é 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ele pergunta o potencial dessa esfera, tá? Então, vamos guardar essa informação. Qual o seu novo potencial? Ela está com um equilíbrio de cargas ali, após ter sido colocado em contato e depois separada com uma segunda esfera de raio. Então, a esfera 2 tem o raio 10 vezes 10 a menos 10, já está em metros. Ele é inicialmente neutra, então a carga 2 é 0. Tá? Ah, professor, dá para arrumar o raio ali? Beleza, dá para arrumar, mas eu não vou arrumar não, deixa assim mesmo. Primeira coisa, a gente quer calcular o potencial da esfera. Por que é constante geométrica? Não entendi, não, jovem. A constante é o K, tá? Aquela equação que aparece o K, eu falei que ela é geométrica. Deixa eu voltar ali rapidinho, gente, peraí. Cadê o mouse aqui? O mouse não, o negócio. Ó, essa aqui, o K é constante, tá? Esta equação trata geometricamente do capacitor, tá? A equação é geométrica, porque ela depende ela está demonstrando a partir do raio. O raio é uma propriedade geométrica, de tamanho, de volume desse corpo, tá? Não é o sistema, o raio é o objeto, tá? Vai definir o tamanho do objeto. Então a equação é geométrica e o K ali é só aquela constante que você já conhece, tá bom? Peraí, vou voltar aqui onde eu estava. Qualquer dúvida pode perguntar, fica à vontade. Vamos calcular primeiro o potencial, na alternativa A. Então vamos aqui, fazendo nesse cantinho. Eu tenho duas equações, eu vou escrevê-las aqui em cima, que a gente vai usar as duas. E que capacitância é o raio sobre o K. Você percebe que eu tenho R e eu tenho Q. Eu vou ter que dar uma misturada aqui para achar o potencial. Vou precisar, né? Então, vou pegar a equação Q igual a C vezes V. E no lugar do C, da capacitância, eu vou colocar esta equaçãozinha aqui, ó. Eu vou dar uma misturada nas duas. Tá? Professor, vai ser sempre assim que vai aparecer? Não, não é sempre assim. Pode ficar tranquilo que não é sempre assim, não. Ou tranquila, né? Mas isso aqui apareceu assim. Bom, qual que é a carga? A carga é 2 vezes 10 a menos 9. O raio está aqui, 5 vezes 10 a menos 2. O K é a constante elétrica, eletrostática. 9 vezes 10 a nona. E aí eu vou descobrir esse potencial 1. Vou multiplicar cruzado. 18 vezes 10 elevado a 0, né? Porque somos expoentes. Dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Igual ao potencial 1. Então, este potencial 1, 18 dividido por 5, dá 3,6.
Tem que lembrar aqui que 10 elevado a 0 é 1, né? Então, o 10 a menos 2 sobe e fica 10 a mais 2. Então, a primeira parte do exercício está feita. Achar o potencial da esfera 1 antes de fazer qualquer coisa, né? Antes de encostar na outra, antes de... Tá feito o que ele pediu na primeira parte do exercício. Na segunda parte do exercício, que é daqui para cá, ó, ele fala assim: qual o seu novo potencial após ter sido colocado em contacto, olha que bonito, e depois separado da segunda esfera. Então eu vou fazer aqui nesse canto. Opa, não, né, a orelha. B. E vamos ver o que acontece. Eu vou colocar as duas em contato. Colocar em contato, eu posso encostar uma na outra, eu posso ligar um fio na outra, é equivalente, dá na mesma. Eu vou fazer o desenho do fio, porque aí fica mais fácil para mim. Então eu tenho uma esfera aqui pequenininha, né? E uma um pouquinho maior, na verdade com o dobro do raio. Deixa eu ver se minha cabeça não vai ficar na frente. Não vai ficar na frente. Tá? E eu vou ligar um fio nas duas. Tá? Um condutor. Aqui seria o equivalente a encostar uma na outra. Eu faço assim porque fica mais fácil para desenhar, para vocês enxergarem o que está acontecendo. Quando eu faço isso, uma esfera tinha carga, a outra não tinha. Então, as cargas começam a se movimentar. Só que quando você coloca dois objetos metálicos em contato, é como se você tivesse um novo objeto metálico maior. Então, eu tenho duas esferas metálicas, eu encosto uma na outra. Para o meu sistema é a mesma coisa que um 8, vamos dizer assim, né? Duas esferas colocadas aqui, tipo um 8. Metálico, não faz diferença. E a gente sabe que no condutor o potencial em equilíbrio é constante. Então, olha só. Antes e depois. Tá? Isso não representa as bolinhas, tá? É o que eu vou fazer embaixo aqui agora. O que eu tinha antes? Eu tinha a soma das cargas, não é? Eu tinha a carga da esfera 1 mais a carga da esfera 2. E depois? Depois, esses corpos vão trocar cargas ali e essas cargas serão iguais, né? Desculpa, as cargas serão iguais não. Depois que eu colocar esses corpos em contato, eles vão ficar com valores de cargas diferentes do que eles tinham inicialmente. Que eu vou chamar de Q1', a linha só para diferenciar mesmo, mais Q2'. Professor, por que você pode fazer isso? Porque existe a conservação da carga elétrica. Então, no sistema aqui, eu tenho a carga elétrica conservada. A carga que eu tinha antes é igual à carga que eu tinha depois, somada, né? A gente sabe que a carga inicial do corpo 2 é 0. Tá? A carga do corpo 1 a gente já tem aqui ela anotada. 2 vezes 10 a menos 9. Igual. E o que acontece com a carga final? Tá? A carga final, eu não sei a carga de cada um dos corpos. Ah, professor, não é metade não do que eu tinha? Não, porque os tamanhos não são iguais. Então eu vou pegar esta equação, estas equações aqui, e vou abrir a partir desta equação. Então, no lugar de Q1 linha, eu vou colocar a capacitância 1 vezes o potencial final. Mais, para a carga 2, a mesma coisa, capacitância 2 vezes o potencial final. Duas coisas importantes. A capacitância não mudou, porque o tamanho do objeto não mudou, tá? De cada esfera individualmente. Então, cada esfera tem a sua capacitância mantida, uma propriedade dela, no caso, da esfera. E o potencial final é o mesmo, porque eles vão entrar em equilíbrio, as cargas vão sendo trocadas até o momento que você para de trocar cargas. Não há mais diferença de potencial. E aí você fala que o potencial final é o mesmo. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui 2 vezes 10 a menos 9, igual. Vou colocar o potencial final em evidência. Potencial final. E vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Nós. Capacitância 1 mais a capacitância 2.
Você fala, professor, tá, mas eu continuo com as incógnitas, eu não tenho as capacitâncias. Só que a capacitância, e aí que está o negócio do exercício. Você pode calcular a partir do raio, olha que coisa maravilhosa, que é aquela equaçãozinha roxa ali em cima, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma apertada na primeira parte do exercício, vou dar uma diminuída nele aqui, deixa eu só fazer direito, peraí, para eu ter espaço para fazer a segunda parte. Eita, nós. Ô, filho, vamos. Para eu ter espaço para fazer a segunda parte, tá? Para não ter que apagar nada, não atrapalhar vocês aí. Então, vamos lá, dá uma diminuída. Tá, vai ficar piquitito. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Eu vou pegar deste ponto aqui e vou substituir nas capacitâncias as equaçõezinhas roxas aqui de cima. Então, olha só, vou continuar aqui, nesse ponto. 2 vezes 10 a menos 9 é igual o potencial final. No lugar da capacitância 1, eu vou colocar o raio 1 sobre a constante, mais, na capacitância 2, o raio 2 sobre a constante. Tá? Bom, vocês estão vendo que nas duas equações eu tenho o K, nas duas frações, eu tenho o K dividindo. Então eu posso puxar esse K para fora também. Ô professor, na real aí, ó, vamos falar a real. Vai ser sempre tão complicado assim? Não. Às vezes você já tem a capacitância calculada. Se você já tem a capacitância calculada, nessa parte aqui ó, que eu estou circulando, você já substitui a capacitância e acha o potencial final. Acabou, tá? Que aqui a gente não tem as capacitâncias, então dá um pouquinho mais de complicação. Bom, olha só. O potencial final eu quero descobrir. Essa é a informação que eu estou atrás. Os raios eu tenho e o K é uma constante. Agora, jovem, é só alegria. É a hora da felicidade. 2 vezes 10 a menos 9. O potencial final eu quero. O K é 9 vezes 10 a nona. E aqui eu tenho a soma dos raios, tá? Que vai ser 5 10 a menos 2. Espera aí que apareceu aqui o recado. Aqui. Eita, coisa chata. 5 vezes 10 a menos 2, mais 10 vezes 10 a menos 2. 15 vezes 10 a menos 2. Passo para cá o 9, 10 a nona, passo o 15 dividindo. E aí meu potencial final vai ser igual 18 vezes 10 elevado a zero, dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu ver se não cortou. Não cortou. Ótimo. Você faz essa divisãozinha. Deixa eu ver se aqui vai caber. Vai caber. E eu vou fazer a divisão aqui, que 18 dividido por 15 não é legal. Então, peraí. Calculator. 18 dividido por 15, apaga, por 15 dá 1,2 vezes 10. De novo, 10 elevado a zero é 1, então 10 a menos 2 sobe, 10 a mais 2. O potencial final, deu bateria fraca de novo aqui, o potencial final, então, do meu sistema, cadê onde que não vai cortar aqui, meu Deus? Vou puxar para baixo de novo aqui. Vai ficar uma bagunça, mas tudo bem. Potencial final é 120 volts. Vou colocar aqui em cima só, não vou fazer isso não. Esse aqui, ó, 120 volts. Aqui é 120 volts. Tá, cadê aqui? Aqui. Então, olha só. Professor, ficou embaçado esse negócio, hein? Eu achei que era mais fácil. Esse exercício, ele tem esse problema que ele não passou a capacitância. Você não podia calcular a capacitância do corpo ali no começo. Até podia, tá? Mas eu resolvi fazer por esse caminho. O que é importante? Depois do contato, ambas as esferas estão com 120 volts. Só que uma esfera é maior do que a outra. Então, a esfera que é maior tem carga maior, tem mais carga acumulada. Tá? Mas o potencial é o mesmo. No enunciado ele fala que depois você vai separar as esferas, mas não tem problema. Você separando as esferas ou não, vai continuar na mesma, porque elas já estão em equilíbrio eletrostático. Então ficaram mais 2 exercícios que eu tinha separado sobre esse assunto. Eu vou fazer aquele padrão nosso, né? Eu vou, quando acabar a nossa aula aqui, eu vou derrubar o link, né? Acho que até já deu o horário, não? Deixa eu ver aqui. Já passou 2 minutos, 3 minutos. Olha eu aqui já fazendo caca, peraí.
Pessoal, tá liberado o chat aí pra vocês fazerem a chamada. Eu vou continuar a gravação com os outros 2 exercícios desse negócio de capacitores em equilíbrio. Na verdade, acho que eu vou fazer um vídeo separado, tá? Eu coloco a resolução, então, desses outros 2 exercícios e os da apostila que eu tinha separado. E eu gravo e coloco e mando para vocês tentarem, tá? Como o vídeo é gravado, pega esses exercícios que estão com a parte branca em volta, que foi eu que peguei da internet, tenta resolver ele primeiro, para depois ver a resolução. Pausa lá o vídeo e tenta resolver, tá bom? Se tiver alguma dúvida, gente, entre em contato por WhatsApp, sei lá, dá um jeito aí para tirar a dúvida, tá? Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. Quem já copiou também já quiser vazar, fique à vontade, tá? Mas isso aqui não tá na apostila de vocês, exercícios desse tipo, tá? Então por isso que eu quis focar, porque ele pode aparecer sim, tá? Corpos em tamanhos diferentes. Normalmente não é tão extenso, não vou mentir não, tá? É que calhou do primeiro já ser o maior deles. Tranquilo, gente? Ninguém quer perguntar nada? Deu pra entender? Tá tranquilo, professor? Então beleza, gente. Eu vou fazer. Então ótimo. Eu vou fazer assim, então. Eu vou gravar a resolução dos outros separado num videozinho menor de resolução. E aí a nossa aula da tarde eu vou usar para capacitor plano, que ele é mais tranquilo e também tem 3 exercícios na apostila. E aí a parte de associação de capacitores a gente faz semana que vem. Que aí é circuito, é a última vez que vocês vão ver circuitos. Aí a gente vai entrar em magnetismo, vai esquecer essa parte por enquanto, tá? E vamos tocar a vida pra frente, beleza? Então, jovens, já tomei 5 minutos de vocês do tempo aí. Então, boa aula aí pra vocês na quarta. Paciência, porque é muita aula, né? Quarta-feira vocês têm um dia cheio. E força que tá acabando o ano já. Alguns 2 meses e pouco aí, vocês já estão de férias, todo mundo com o pé pra cima, em casa sem fazer nada, mas tá bom, já é alguma coisa, né? Não precisa ver a nossa cara mais de novo. Falou, galera, qualquer coisa, vocês sabem como me achar pelo mundo aí.